Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, dia 10 de abril de 2023, o terceiro mandato do excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, completou 100 dias. 100 dias desse governo. E eu estou fazendo esse vídeo para analisar com vocês. Eu vou ler uma notícia que o G1.com fez em relação aos 100 dias de governo, ok? E eu quero conversar com vocês e ver se foi positivo, negativo, se foi neutro, se não foi bosta nenhuma. Vamos conversar, vamos debater, vamos dialogar sobre o assunto. E a pergunta que eu faço para você inicialmente é a seguinte: nesses 100 dias de governo, no seu convívio social, no seu contexto social, no seu contexto político, no seu contexto econômico, no seu contexto cultural, talvez, o que mudou? O que foi útil e o que foi inútil? Primeiro ponto, você tem acompanhado política no Brasil? Ou você apenas votou, né, como se nada estivesse acontecendo, deixou seu voto lá e azar do mundo, azar o Brasil que se exploda? Esse é o primeiro ponto. E eu faço um convite para você. Seja político. Faça política. Você é um ser político. Você não é apenas uma pessoa que já vai lá com o dedinho, clica na tecla lá e tá bom. Não. Você é um ser pensante. Você tem seu senso crítico. Então faça política, viva a política, porque isso faz parte da nossa vida para nós também decidirmos o nosso bem comum. Ok? Nós não apenas digitamos lá os dígitos. Não é só isso que nós fazemos. Nós entregamos as pautas do nosso bem comum para aqueles vagabundos maravilhosos que nós adoramos e idolatramos. Entendeu? Enfim, vamos lá. 100 dias de governo Lula. Principais medidas, polêmicas e viagens. O terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva completa 100 dias nesta segunda-feira, dia 10. Logo no início do período, o presidente teve que lidar com os ataques golpistas que vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília. Depois, com a situação normalizada, pôde avançar em promessas de campanha, principalmente na área social, como a volta do Bolsa Família. O período, no entanto, também foi marcado por declarações de Lula que causaram polêmica e agitação na política e no mercado. Por exemplo, as críticas ao Banco Central e à taxa de juros. Os primeiros 100 dias confirmaram também tendências que já haviam sido antecipadas por especialistas. A nova posição do Brasil no cenário internacional e uma agenda intensa de viagens oficiais. Aí o G1 dividiu em cinco capítulos. Os ataques golpistas e a crise Yanomami, as falas polêmicas de Lula, as viagens, as principais medidas e a articulação com o Congresso. Vamos lá. Ataques golpistas e crise Yanomami. No dia 8 de janeiro, uma semana após Lula tomar posse, vândalos invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. É isso que eu falei quando aconteceu a bosta, quando aconteceu o problema. Os bolsonaristas queriam entrar nos livros de história como heróis. Eles conseguiram entrar nos livros de história, mas como vândalos, golpistas. Foi assim que eles entraram, infelizmente, para os livros de história, né? O presidente, que estava em Araraquara para monitorar os estragos causados pelas fortes chuvas, antecipou a volta a Brasília. No dia seguinte, reuniu governadores, ministros do governo e ministros do STF para uma caminhada simbólica pela Praça dos Três Poderes em defesa da democracia. Vamos lá. Caminhada simbólica pela Praça dos Três Poderes em defesa da democracia. Meus queridos, eu canso de falar isso. A maioria, isso aqui é uma minoria. A maioria da população que labuta, que trabalha, que pega o trem 5 da manhã lotado, com o sovaco fedendo a suor na cara das meninas, o povo não quer saber de carta pela democracia, caminhada pela democracia. Não é isso não. Lula, ministros do Lula. O povo quer educação,
saúde, saneamento, infraestrutura, segurança pública. É isso que o povo quer. O povo não quer saber de caminhada pela democracia. Pelo amor de Deus. Hein? Palhaçada. O que mais importa? Principais medidas. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou ler para você. E eu quero que você tire as suas próprias conclusões em relação ao governo Lula nesses 4 meses, nesses 100 dias de governo. Vamos lá. Uma das principais medidas tomadas no início do governo diz respeito ao acesso a armas pela população. Ao tomar posse em janeiro, Lula assinou um decreto que revogou uma série de normas do ex-presidente Jair Bolsonaro que haviam facilitado o acesso a esses itens. Outra medida foi o recadastramento das armas compradas a partir de maio de 2019. Além disso, o governo fez mudanças em programas sociais e lançou uma série de propostas econômicas. Vamos lá. Mais médicos. Em março, o governo relançou o programa. O objetivo é expandir o número de profissionais e incentivar a permanência no projeto. Bolsa Família. O governo reestruturou o programa de assistência social para garantir pagamento mínimo de R$ 600 por família, mais um adicional por cada criança de até 6 anos. Em fevereiro, a Caixa Econômica Federal também anunciou a suspensão definitiva de empréstimos consignados pelo Bolsa Família. Segundo o Ministério da Cidadania, o banco era responsável por 80% das contratações de serviço. Retomada de mecanismos ambientais. Logo no primeiro dia de mandato, Lula assinou o decreto para a retomada do Fundo Amazônia, mecanismo que usa aportes bilionários de outros países para financiar projetos de preservação ambiental. Procuradoria de Defesa da Democracia. O AGU, Jorge Messias, anunciou a criação da Procuradoria em janeiro, ao assumir o cargo. Segundo ele, o órgão vai ajudar a defender a democracia e combater a desinformação usada como arma política contra os atos públicos. Novo arcabouço fiscal. No fim de março, o governo anunciou a proposta de nova regra fiscal para substituir o atual teto de gastos e controlar os gastos públicos. O texto prevê que as despesas podem crescer acima da inflação, ou seja, terão alta real, descontada a inflação, entre 0,6% a 2,5%. Ainda segundo a proposta, os gastos vão poder crescer somente entre 50% e 70% da variação da receita. Para valer, o projeto precisa ser aprovado pelo Congresso. Impostos sobre combustíveis, e aí pega no nosso bolso de fato. Vamos lá. Após um embate entre as alas política e econômica, o governo decidiu retomar a cobrança de parte dos impostos federais que incidem sobre combustíveis. Os tributos tinham sido zerados pela gestão anterior. Com isso, a gasolina passou a ser reonerada em 47 centavos por litro e o etanol em 2 centavos. A medida vale até junho e os impostos podem subir ainda mais a partir de julho, pois voltarão a ser praticadas as alíquotas vigentes antes da desoneração, que são maiores. A decisão final caberá ao Congresso, que vai analisar a medida provisória que trata do tema. Já o diesel e o gás de cozinha continuarão isentos de impostos federais até o fim do ano. E aí, o que você acha? Vamos lá. Salário mínimo. O governo decidiu reajustar o salário mínimo de R$ 1.032 para R$ 1.320 a partir de maio. Uma medida provisória deve ser publicada no Diário Oficial da União. No início do ano, houve a expectativa de que o reajuste seria imediato, mas o governo adiou a medida devido ao impacto nas contas públicas. Uma coisa que eu acho engraçado, isso aí independente de governo, independente de ideologia, se é direita, esquerda, centro, não importa. As pessoas falam assim, caraca, o governo entra e fala assim, meu Deus, aumentar o salário mínimo vai criar uma conta, vai criar um buraco nas nossas despesas, meu Deus do céu. Sabe o que eu acho engraçado? E eu acho que você vai concordar comigo? Os políticos, os governos, por que eles não começam por eles? Eu sempre falo isso. Será que não está na hora de ter uma reforma política? Para que 500 deputados federais? Para que 81 senadores? E se tem essa quantidade toda de políticos, para que eles ganham também?
Para que tantos auxílios? Auxílio terno. Se ele ganha 39 mil, para que ele vai ganhar auxílio terno, por exemplo? Então tá na hora de termos uma reforma política no nosso país. Vamos lá. Imposto de renda. O governo também anunciou o reajuste da tabela do imposto de renda para pessoas físicas. A partir de maio, a faixa de isenção de imposto de renda será ampliada de 1.903, em vigor desde 2015, para 2.112. A medida deve ser oficializada por medida provisória. Além da ampliação, haverá um desconto mensal de 528 direto na fonte. Ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado. Isso porque o governo quer manter a promessa de deixar isentos todos que ganham até 2 salários mínimos. E aqui vem o último tema, é busca por base no Congresso, né? A eterna busca, o governo federal em questão buscando o famoso diálogo com o Congresso. Sempre lembrando, gente, um dos erros do Bolsonaro, e eu sempre falo isso, um dos erros do Bolsonaro foi cuspir em todos os cantos, falar que ele não se aliaria ao Congresso, que ele não falaria, não teria diálogo, porque isso é corrupção. Meus queridos, o governo federal, o presidente, não governa sozinho. Ele precisa conversar, dialogar com o Congresso. Todo governo, poderia ser o Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, não importa, teria que conversar sim com o Congresso, ok? Enfim, essa é a notícia que eu li para vocês, e agora eu faço a pergunta para vocês. Novamente, 4 meses de governo, 100 dias de governo Lula. O que mudou de fato na sua vida? Ah, mas ainda, ok. Então, outra pergunta então, para vocês. Você acha que o governo Lula teve tempo de mudar algo na sua vida na prática? Ou você acha que está certo esses 100 dias, tudo que eu li agora aqui para vocês faz sentido, foi muito bom? Qual nota que você dá para o governo Lula nesses 100 dias? Coloca aqui embaixo. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui!